Bem-vindo todos ao ItaquiCast, podcast do Portal do Rio Grande. Eu sou o Taco Dias. Tudo bem, Toco? E aí, Marcelo, tudo bom, tio? Nosso convidado hoje, Ronivaldo Silva Borges. Mas pouca gente sabe o nome completo assim. Rony Borges, 30 anos de DJ. Nos falou agora aqui, né? Nos contou em primeira mão, nós agradeceu até pro 25º episódio do ItaquiCast. Vamos comemorar os 30 anos de Rony Borges, o DJ. Que espetáculo. E aí, é uma festa isso, né? É uma festa, isso aí. E aí, Marcelo, nossos colaboradores hoje, com a Alessandra, @Alessandra Empréstimos. Alessandra Empréstimos, lá na Independência 1022, com a esquina com a Castelo ali, né? Sim. Tu tem o telefone da Alessandra Empréstimos, hein? Chamar lá no WhatsApp, lá é 999-56-6557. Toda a linha de empréstimo, né? Consignados, né? Para pensionista, INSS, e aí vai. E a Mecatron, né? Do VEV. Mecatron Sonorizações. Toda estrutura de sonorização aí para festa aí. Na Dom Pedro ali, né? 5599-621-2670. Só chamar lá o pessoal lá da Mecatron. Aniversário de 15 anos, foram festas de formatura com o VEV lá. Velório também anima. Anima, velório. Qualquer coisa. Rony, chegando aí no ItaquiCast, Rony, como é que tá? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Isso aí. Uma honra, um prazer estar aqui, né? Vendo os convidados que já passaram pelo podcast e, né, a gente fica muito feliz em poder contar algumas histórias desses 30 anos aí de é uma estrada, né? Pois é. Da onde surge o Rony Borges? Da onde que bairro o Rony veio? Cara, na verdade eu morei em todos os bairros da cidade, assim, ó. Olha, são poucos bairros que eu não morei. O pai foi comunicador, né, vem do rádio também. Foi a primeira propaganda volante que o pessoal chamava, a propaganda de rua. Sim. De Itaqui. Foi ele que fez? Foi ele. As radiolas que tempo tinha. Das radiolas, né? E um fato curioso, assim, que ele trabalhou com isso, trabalhou com rádio e tal. E quando eu vou, com 12 anos, pedir emprego, eu chego numa loja de som em frente à Nicola, loja do Som Poetini. Ah, sim, ali na frente à Nicola. Encontro o Felipe, né? Que já esteve aqui, inclusive. Sim. E aí ele pergunta, de quem tu é filho? E eu digo, do Walter Borges. Ele, Rude, olha aqui. O Rude estava lá para dentro, né? Filho do Walter Borges, sabia que teu pai trabalhou com meu pai? Pá. Porque eles, né, trabalharam juntos também. Ele contou essa história da radiola, que ele lembra. Né? Seu Zé Martins e o Walter Borges. E aí quis o destino, né, que a gente se encontrasse também. E aí começa, né, a história. Na verdade, começa um pouco antes. Eu começo nas festinhas de garagem. Quando o guri, Tempo cara, 10 para 11 anos, eu e o Sandro Custódio, conhecido por Sampa, né, que também é DJ. Já era, o Sampa gravava a fita no João Rossi, no Vanderlei, que tinha ali na esquina 35, que tinha uma torrezinha ali, que era Harley Som. Isso mesmo, na esquina da minha casa. Isso, na esquina ali. E o Sampa gravava, né, as fitas e levava pra gente ouvir. E dali surgiu a ideia da gente, como a gente já tinha aquelas fitas gravadas, da gente colocar som nas festinhas de garagem, né, nas festinhas de 15 anos, da turma e tal. Muita música lenta, então? Do tempo da música lenta, da música romântica, né? E aí eu lembro que um dia o Sandro escreveu na minha mão DJ com Errorex. E eu tinha em torno de 11 anos. E eu disse, o que é isso? Ele, tu não sabe o que é DJ? Com 11 anos, né? Tipo, não sabia realmente. Não sei. DJ, cara, o cara que comanda o som na festa. Digo, E ali começou, né, aquela coisa de eu me aproximar da música. Eu lembro de momentos, tipo, ele gravava uma fita no... Era JR, né, do João Rossi. JR Sonorizações, que também era do Tempo Livre, né? Que era o som do Tempo Livre. Exatamente. E aí, eu lembro de uma vez que ele leva uma fita e, cara, tava um temporal. E o pai tinha um Corcel 1, verdinho. Me lembro desse carro. E aí, ele me bateu lá em casa uma chuvarada e eu digo, cara, vamos ouvir. A gente dentro do carro ouvindo a fita que ele tinha gravado naquele dia e um temporal lá fora. Foi um fato que marcou. E aí a gente começa a tocar, começa a colocar som em festas, em festinhas de garagem. E depois disso, ali com 12 anos, eu, né,
penso que está na hora de começar a procurar alguma coisa para fazer, além de estudar. E chego na loja lá dos guri, do Som Poetini. E aí, quando eu, né, me apresentei, falei que estava procurando emprego, o Felipe, né, perguntou de quem era filho, eu falei que era do Walter Borges e tal. Não, tu vai trabalhar conosco. Teu pai trabalhou com meu pai, tu vai trabalhar conosco. E eu não me esqueço que o Rudy ainda mexeu. Não, nós precisamos de alguém para vender fitinha na rua. Eu digo, pá, fitinha na rua é cruel, né? Mas aí o Felipe, não, a gente precisa de alguém aqui na loja para atender, porque eles não paravam realmente, né? Em função dos eventos, né? De sonorização, em palestras, em tudo, né? Isso aí era que ano, mais ou menos? Isso é 92 para 93, outubro de 92. O auge do Som Poetini, né? É. E aí eu começo, aí o Rudy, né, vem na loja e me ensina a operar ali o toca-disco. Eu me lembro que era um Garrard Gradiente e um mixer Gemini. E era uma caixa do tamanho dessa mesa, assim, ó, com os dois toca-discos e a mesa de som no meio, né? E aí aquele equipamento ficava na loja durante a semana e a gente gravava do vinil para fita cassete. O pessoal ia lá, fazia uma seleção, escolhia as músicas, anotava e gravava do vinil para fita cassete. Tu já estava fazendo gravações? Isso, comecei fazendo isso na loja. E atendendo ali, né? Vendendo disco, vendendo fita e tal. E aí já gravava tipo, na sequência ou... Sim, montava, tipo, gravava música por música. Colocava claro. a gravar, gravava uma música, parava, trocava de LP do disco, né? O bolachão. Colocava outra música no ponto, botava a gravar de novo e gravava os dois lados da fita. Sim. E aí, como eu já operava o equipamento na loja, aí em seguida, alguns dias depois, os guri me convidam para ir ajudar no fim de semana, nos eventos. Né? Inclusive, um fato marcante, na época, se tivesse conselho, o Felipe ia preso. Né? Ele me convida para ir ajudar no fim de semana, e eu com 12 anos, e a gente tá ali montando o som, e cansado e coisa, e ele pega uma cerveja. E aí me passa o copo de cerveja e eu digo, não bebo. Ou tu bebe ou tu tá fora do som. Hoje, se ele faz isso, dá problema. Tá né? louco. Mas naquela época, né? E ali foi o start, assim, de eu começar a trabalhar fim de semana também, porque eu comecei só na loja. E aí eles me falaram, não, a gente monta som todo fim de semana, se tu quiser vir ajudar. Né? E aí eu comecei ajudando. Eu lembro que o Geleia, né, era o DJ do som. Um fato interessante que eu sempre conto também todo ano eu dou um curso de DJ, né? Sim. E sempre eu conto essa história que o Geleia, ele trazia os discos da Argentina, Claro. do Uruguai. E aí chegava no sábado e ele chegava assim na frente dos discos assim, e começava a procurar. E aí, negão, viu as novidades? Que novidade? Ah, tu não viu? Ele escondia lá no meio dos boleros, das coisas que ele sabia que eu não ia tocar música romântica italiana, sei lá, ele botava lá no meio aqueles vinil novo com os lançamentos. E não contava. E não contava. Chegava no sábado, ele, não viu os lançamentos, ele tirava e começava a colocar só os musicanos no momento, né? Eu sempre conto essa história que foi um fato marcante. O Felipe até comentou que os sucessos chegavam antes aqui do que... De São Paulo, Porto Alegre chegava bem depois. Porque o que acontece? A Argentina, ela se baseia há muitos anos no que estoura no Caribe e na Espanha. Ah, sim. Mas principalmente Caribe. E aí, então, o que estoura no Caribe, cara, 99% estoura na Argentina. E nós aqui, como, né, somos fronteira, o que acontece? Se eu não me engano, a mãe do Geleia é argentina. Ela mora na Argentina. E aí o que acontece? Ele ia visitar e já pegava os lançamentos e trazia. Né? Eu lembro de nós irmos também a Libres comprar, tinha as lojas de disco lá, a gente também ia lá. O Bolachão, que era o disco pirata, né? Que era um disco que até por dentro era capa de... Era... De papelão? De papelão de carteira de cigarro. Tu olhava assim, tinha Marlboro, os cigarros da época, que cortavam e faziam as capas dos discos. Que era um disco pirata, né? Não era um disco de gravadora. E ali vinham os lançamentos, vinham as novidades. Né? E outro fato interessante da época do vinil também é que, às vezes, eles riscavam o nome da música para te não achar e não saber que nome era a música. Né, uma coisa interessante também é que as pessoas, né, essas músicas elas não tocavam na rádio.
Era do tempo que a gente falava, as exclusivas, né? Sim. E tinha música assim, ó, que a pessoa pagava o ingresso na festa para ouvir aquela música, porque na rádio não tocava. Claro. Então ela só tinha uma oportunidade de ouvir aquela música, que era no fim de semana. E às vezes ela chegava, pagava o ingresso correndo ali, tem que entrar que eu tenho que ouvir a minha música que eu gosto, não sei o quê. Sabe, umas coisas que hoje, o acesso, né, a facilidade da internet hoje, naquela época não existia. O acesso à música era bem restrito. Outra, bem diferente, né? Tá, e aí e quando é que tu começa a tocar mesmo nas festas? E nessa época que eu começo a ajudar no fim de semana, eu começo, tipo, tocando 2, 3 músicas, que nem cantor de grupo, quando entra pro grupo, começa a cantar, 2, 3 músicas no começo, 2, 3 músicas no final, né? O DJ Geleia descansava lá e entrava. Eu começava ali, tocava 1, 2 músicas, 3 músicas, e daqui a pouco o Geleia já começava a tocar e tocava toda noite. E aí, aos poucos, eu vou tocando mais tempo. Daqui a pouco eu estava tocando 1 hora no começo da festa, 1 hora no final, e ele tocava só o miolo ali, o filé da festa. Porque uma coisa que aqui da nossa região eu estranho muito, quando eu vou tocar para o centro do estado, muda bastante, por exemplo, é que lá o pessoal chega cedo nas festas. Candelária, quando eu toco Candelária, chega meia-noite, eu chego meia-noite no lugar, já está lotado. Que loucura, né? E aqui eu lembro que ficava as luzes acesas no início, o pessoal ia entrando. 3 horas. Né? E às vezes tarde pega as festas, né? Até hoje, assim. Ainda é assim, né? Até tem hoje, essa assim, cultura, né? Ainda tem aquela coisa de... Mas... né, a gente criou várias coisas, assim, de... Fica passando um filme na minha cabeça, assim, de várias coisas que aconteciam e que eram incríveis, assim, ninguém fazia e ninguém faz até hoje, sabe? Tem coisa que só quem viveu aquela época, né? Eu lembro conversando com o Felipe ali também do Zé Pilim, que ficava voando em cima do local da festa. Ah, sim. Né? Foi uma das coisas que marcou e que depois, tipo, ninguém mais fez nos eventos, né? E várias histórias. Eu tava falando para ele aqui que se fosse contar todas as histórias, a gente ia ficar umas 5 horas conversando, porque tem muita história. Sim. E aí aí primeiro mas tu lembra a primeira festa que tu tocou as 2 músicas essa ou não vai lembrar? Não, eu sempre fui ruim de memória para data, assim, mas eu lembro que é 92, outubro de 92. Que tu começa. Né? Que eu começo no Clube do Comércio, a primeira festa. E, inclusive, no Clube do Comércio ali, tinha uma época que a gente fazia as festas lá em cima. E a entrada era por dentro do bar, tinha uma escadinha que subia lá em cima, que tinha... Claro. Isso eu me lembro. Onde ficava o comando do som. E a gente subia com aquele caixão com os tocadiscos, naquela escadinha apertada, assim, para subir lá em cima. Um peso. Que era de onde a gente tocava a festa. Um peso, é. E era a caixa do equipamento, com os 2 tocadiscos e o mixer, e mais a caixa de disco. Sim. Que era uma caixa gigante também, né? Era um caixão. E aí, naquela época, tu tinha que pegar a entrada da música pelo mixer ali. Hoje deve ser mais fácil, né? Na verdade, tu tinha que... Tu colocava o braço do toca-disco ali, colocava a agulha no início, e aí, quando começava, tu voltava, né? Sim. Tu segurava o disco e voltava e segurava no ponto. Né? Nos Garhard, que a gente começou usando, cara, era um toca-disco que tu apertava um lado e levantava o outro. Tipo, não tinha estabilidade. Depois, quando vieram os Technics, que daí eram os toca-discos profissionais, que era bem firme, né? Aí tu podia fazer tranquilo. Mas naquele Garhard, se tu não tivesse o jeito assim, tu colocava a mão, a agulha saía picando. São particularidades, assim, da época, né? Mas... Mas tu sempre gostou desse estilo de música? Música, assim, eletrônica? Por profissão, eu aprendi a ser bem eclético, inclusive com os guris ali, com o Geleia, com o Rude, né, com o próprio Felipe, com toda a turma que trabalhava. A gente tentava sempre animar a festa, né? Na época, eu lembro na época da dance, né, que a gente falava, dance music, época da Corona, né, daquelas coisas da época, tocava bastante. Mas assim, ó, a gente também tocava muita música brasileira. Tocava rock nacional. Rock nacional tocava naquela época, né? Muito. Kid de Abelha, Paralamas, Titãs, Legião, né? E a música latina sempre foi uma marca registrada também aqui na nossa região, tanto aqui quanto uruguaiana. Né? Eu cheguei a tocar no aniversário do Maynard, em Uruguaiana, que era outra festa forte também na região.
né? E a música latina assim se destacava, né? Eu lembro de muitas músicas que marcaram a época, né? Que a gente tocava e tinha essa questão de não ter em outro lugar. Sim. Né? Teve música que demorou muitos anos para tocar numa FM aqui daqui. E fora daqui também. Eu lembro que uma vez eu fui para... Eu morava aqui, né? E fui numa festa, acho que foi em Santa Maria... Não, Porto Alegre, acho que era. Santa Cruz, não lembro. E lá tava na moda ainda, que já tinha saído aqui um pouco. Tinha parado já. Aquelas as eletrônicas, né? Uhum. Tá, e aí, Rony, aí tu pegou mais ou bem a transição ali, né? Do vinil pro CD, né? Isso. E, inclusive teve a festa de lançamento do CD, né? O Felipe criou. Eu lembro que quem comprava o aparelho de CD Philips vinha um CD do Skank. Que claro, era aquele CD que tinha Pacato Cidadão, que tinha... O primeiro CD do Skank que estourou a nível nacional. Aquela. Inclusive foi uma estratégia de marketing, né, da banda. Ele fechou uma parceria com a Sony Music, e era da Sony, e quem comprava o aparelho de CD ganhava o CD do Skank. E ali, tipo, era praticamente o primeiro CD de todo mundo que comprava aparelho. Sim. As rádios, inclusive. Claro. E aí entrou muito forte o Skank, tocando no Brasil inteiro, e foi aí a explosão. Eu lembro, era o CD aquele capa colorida, assim. Isso, verdinho, né? Verdinho com amarelo, bem coloridão. Uma jogada de marketing interessante. Foi sensacional, né? Foi o que levou o Skank pro Brasil inteiro. Foi na transição do vinil pro CD. Que ano foi isso? Nós tem que ser 96, 94, eu acho. 94, se eu não me engano. E aí a gente faz a festa de lançamento do Disc Laser. Né? Foi no Caixeiral e tocava acho que 3, 4 músicas só, porque tinha pouco CD. Pouco CD, recém estava sendo lançado o aparelho, então não tinha muito CD, né? Vocês achavam a qualidade assim muito superior? Para a época era impressionante, né? A questão que o vinil ele tem, por mais que tu limpe, que tu cuide, ele tem aquele estalozinho, né? Aquele popzinho. E o CD era o som limpo, né? Limpo. Mas tem gente que diz que o som no vinil é melhor, né? A questão de frequências, assim, tipo, a taxa de amostragem que trabalha o CD e que trabalha o vinil, o som analógico, ele soa mais encorpado, principalmente o grave, né? Sim. Mas, na verdade, assim, ó... isso tecnicamente falando, porque ao ouvido humano é imperceptível. Só uma pessoa que tem muito. Não, mas as frequências assim, ó, são frequências que o ouvido humano não é capaz de captar. Não escuta. Claro que o pessoal mais saudosista, digamos assim, vai dizer que o som do vinil... O cara tem o prazer de ter o vinil, botar no... O que para mim marcou, né? E depois, com a chegada do CD, a gente perdeu um pouco disso. Hoje, os equipamentos atuais, eles trouxeram de volta. Era a magia de tu tocar na música. Claro. Porque tu segurava a música, voltava. Então, tu tinha um controle total, né, sobre a música. E no CD, tu não tinha essa possibilidade. No início, o CD, no início, era play pause. Sim. Inclusive, os guri de Uruguaiana, o chinês, o Pastel, o França, às vezes vinham aqui e ficavam olhando eu mixar só no play pause, no aparelho de CD ali, para sincronizar as músicas para poder fazer a mixagem. Sim. E eles, como é que ele faz isso sem pitch? Porque o pitch é o que controla a velocidade da música. Sim. E esses aparelhos de CD, era um aparelho de CD doméstico para te ter na estante para ouvir uma música, não era para estar na noite ali na balada controlando. Depois vieram os equipamentos da Denon, da Pioneer, que vieram com certos recursos para te conseguir controlar mais, entendeu? Mas no começo o aparelho de CD era um play pause ali. Tu passava de faixa, play pause e deu. Eram os recursos que tinha. Hoje em dia tá mais fácil. Não, hoje a tecnologia tá incrível. Hoje tu tem a controladora, tu tem o CDJ que tu tem exatamente tudo que tu tinha no vinil, tu tem, só que sem agulha, sem braço. Sim. Né? Sem pular. Claro que era o grande problema. Às vezes tu tava... Alguém batia o braço ali e já saía tudo do lugar. Não? 2 fatos marcantes sobre isso. Ó. O Geleia tocando no meio dos coqueiros ali no Clube do Comércio. Botava ali os DJ, né? E caiu um coco em cima do braço. Não. Quebrou a agulha e foi lá no meio, assim. Capaz, e todo mundo já pegava na hora, né? Sim. Qualquer falha que o DJ tinha na época, era 1000 pessoas vaiando. Um coco, cara. Essa aí... Era os coquinhos amarelos, lembra que tinha? Claro, os coquinhos aqueles. Até hoje, dos coqueiros ali. Não tem ainda. Caiu o braço. Caiu, bateu em cima do braço e quebrou a agulha. Também, aquilo é delicadíssimo. Correu lá pro meio.
Aí já tocaram a E vaia, outra né? vez caiu um mosquito. Mosquito bem na agulha. Um mosquito, ele caiu e ficou ali no vinil. E aí, a hora que a agulha passou em cima do vinil, ela resbalou pro meio. E aí, a gente foi olhar, era o mosquito que tava na agulha. Que loucura. Coisa que hoje, com a tecnologia de hoje, não acontece, né? Tipo, hoje é tudo digital. Mas o recurso de voltar a música, o comando sobre a música, conseguiu se emular, digamos assim, né? Claro, porque não é igual, né? Não é igual. E tá, mas o Poetini chegou a trabalhar com o CD que tem o coisinha, aquele dali? Eu lembro de uma festa que o Maynard trouxe de Uruguaiana. Sim. Né? Eu lembro que o Maynard foi os 9 anos no cemitério da Camil. E o Maynard trouxe um Denon que tinha. Inclusive, tu podia gravar ou trecho de música ou do microfone. E, inclusive, fazer o scratch, fazer o vai e vem, aquele que tu Sim. fazia no vinil. Né? E depois, assim, ó, eu lembro que na época que eu fui para Porto Alegre morar, 98, 99, eu fui para Porto Alegre. E aí, nessa época que a Pioneer lança o CDJ, que daí vem com JOG e Que tem... é o que usa até hoje. E aí teve as evoluções, né? Mas foi o primeiro CDJ foi nessa época, 98. Ele foi lançado mundialmente em 94, mas foi chegar aqui em Porto Alegre em meados de 98. Tu vê, né? Já faz um tempinho, né? E eu lembro dessa época que eu fui morar em Porto Alegre, que eu estava morando lá, mas o Felipe continuava me contratando para as festas grandes, tipo Mega Festa, Planeta Itaqui. Sim. Tu baixava. Aí eu vinha, geralmente era em feriadão, né? Eu lembro que a Mega Festa era no feriadão de Corpus Christi. E aí era uma oportunidade para mim ver a família, né? E também tocar a festa. Mas quando tu morava lá em Porto Alegre, tu seguiu tocando alguma coisa? Eu demorei 2 anos para entrar no mercado. No circuito. Porque era um mercado bem restrito, bem fechado, assim, né? E lá eram os clubes, né? Tinha a Torre, eu lembro de várias casas, né, que tinham um nome assim em Porto Alegre, e eu toquei no DNA. DNA que era no Higienópolis, na Plínio, no começo da Plínio, lá em cima, perto do Zafari. E aí eu lembro que um amigo meu, eu fiz o curso de DJ lá da DJ Shopping, e eu lembro que o Canoa era o DJ da Torre, aliás, do DNA, e ele foi convidado para ir para a Torre. E aí ele me indicou para o lugar dele para fazer um teste. E aí eu fui lá, fiz um teste. Eu lembro que a Kelly era a gerente e ela perguntou o que eu tocava. Eu digo, olha, eu gosto de Deró. E Deró aqui, na época, tinha dado uma explosão, assim, sabe, das músicas do Deró. E aí, que é um DJ argentino, né, muito famoso. E aí, quando eu toquei uma música do Deró, a gerente da casa enlouqueceu, assim, porque não tocava lá. Tocava outras coisas. Ela nem conhecia. Não conhecia. E aí, só porque eu toquei algo diferente e no estilo que eles queriam, ela fechou comigo e eu acabei ficando 2 anos de residente. Né? Eu só parei quando eu vim embora, quando eu voltei para Itaqui. Sim. Mas para mim foi um aprendizado incrível, assim, ó, tocar na capital, tocar, né, numa casa de nome, assim, na época tinha um nome, né, bem conceituado em Porto Alegre. E bagagem, né? Experiência, né? Só pode. Mas continuava vindo tocar as festas aqui. Lá eu tocava de quarta a sábado. Imagina. Teve uma época que a minha vida, tipo, tava parecida com hoje. Porque de manhã eu fazia digitação, de tarde eu trabalhava na merchandise da Antártica, na parte de publicidade. De noite eu fazia cursinho vestibular. Meu e de Deus. quarta a sábado eu tocava no DNA. E aí, como é que acordava outro dia? Cara, tinha noite que eu dormia 2 horas. Que loucura, cara. Mas o cara, quando é guri, faz. Eu tinha 18, 19 anos. Não, aí o cara... É tranquilo. Então, mas foi uma época bem legal. Foi a época que eu fiz o curso de DJ, eu já era DJ aqui, né? Já tinha uma certa experiência. E eu queria entender mais a parte técnica, a parte teórica. Por que eu fazia? Eu sabia que eu largava a música num determinado ponto, mas eu fazia aquilo de ouvido, eu não sabia por quê. Sim. Aí no curso de DJ eu fui estudar teoria musical, estrutura musical, né? O ritmo, os BPMs. Eu lembro que uma vez que eu venho tocar aqui, o Felipe falou para o Maynard que eu tinha feito o curso e ele assim, então ele tem que saber calcular o BPM.
Bah. E aí eu falei pra ele, conta tantos segundos, multiplica, aí tu tem o BPM. Ah, aprendeu mesmo. Não, ele O Maynard, na época ele já era, né? fez uma pegadinha, né? É. Já que tu estava na capital lá tocando, tu chegou a baixar pro litoral no verão ali, tocar no litoral, não? Não, eu fui com os amigos curtir festa. Até teve um convite bem depois que eu já tinha voltado para Itaqui, né? E eu fiz muitas amizades. Aí eu acabei tocando em Imbé. Toquei 2 ou 3 vezes em Imbé, mas foi depois quando eu já tinha retornado para Itaqui. Né? Mas como eu fiz muitas amizades, né? Até hoje, né? Tenho amigos lá em Porto Alegre. Sempre quando eu vou a Porto Alegre, sempre tenho muitos amigos lá desse ramo e que trabalham até hoje, né? Com música, com rádio. Eu lembro alguns fatos de Porto Alegre, da época de Porto Alegre. Eu fiz o curso e eu não tinha computador. O curso de DJ ele era bem completo. Tinha produção, tinha gravação de estúdio, tinha bastante coisa. Era Mix Magic de DJs School. Era do DJ Alessandro. É um DJ bem conceituado, ele chegou a ser número 2 do Brasil, um cara super gente fina, super humilde. Todos os DJs de Porto Alegre elogiam muito ele. E eu lembro que eu fiz o curso e eu não tinha computador. E eu dividi apartamento com um amigo. E esse meu amigo tinha computador. Só que olha a trabalheira para mim conseguir passar um remix meu. Eu fazia no computador dele e não tinha gravador de CD. Bah. Aí eu tinha um videocassete Wi-Fi, aquele gradiente que tinha jog, que voltava e passava e não sei o quê. Eu plugava a saída do computador na entrada do videocassete e gravava no videocassete o remix que eu fazia. Botava num bolsão e atravessava Porto Alegre, ia lá na Cavalhada, no Canoa, que era DJ, meu colega do curso, e ele tinha gravador de CD. Para poder passar os remixes que eu fazia pro CD e poder tocar depois quando eu vinha para cá. Sim. E um fato interessante foi um remix que eu fiz da Ana Carolina, Garganta. E eu tô lá passando minhas músicas, meus remixes pro Canoa gravar para mim no CD e ele disse: "Tchê, esse remix ficou muito legal, cara. Eu vou mandar pros guri da rádio, os guri da rádio vão querer." "Que rádio?" "Não, eu passo música pros guri do grupo RBS, da Atlântida, da Rádio Cidade." Da onde? "Sério, cara, tu vai ver que eles vão gostar." "Pô, manda então." Aí tô almoçando um dia de semana no apartamento, toco o telefone, é pra ti, Rony. Aí atendi o telefone. "Bom dia, aqui é o Mauri Grando da Rádio Cidade, eu queria falar com o Rony, não sei o quê." Eles entraram em contato para pedir autorização para incluir na programação o meu remix da Ana Carolina. Sim. Cara, eu lembro que eu me atirei no chão com o telefone, assim, com os pés pra cima. Não tem problema, pode falar. Chegou a dar um Cara, nervoso. pra mim era Sim. o primeiro retorno, né, de um trabalho relacionado à música, assim, mais, né, de maior magnitude, digamos assim. Claro. Então, foi bem marcante, assim, ó. E outro fato referente a essa música, a esse remix, foi que alguns meses, algum tempo depois, andava o pessoal da gravadora dela em Porto Alegre nas rádios, que eles vêm para ver como é que tá os artistas, o que tá tocando, né? E aí mostraram pro cara o remix, o pessoal da rádio. E o cara gostou e levou pro Rio de Janeiro. Porra. Eu fiquei sabendo depois através do Canoa. Sim. O Canoa me contou. E só que foi uma frustração, cara, assim, ó, porque segundo ele conta, levaram pro Rio. E lembra que na época saía muito bônus track no CD. Lá as últimas faixas eram um remix do artista. E aí a ideia deles era o quê? Lançar aquela faixa no próximo CD dela como bônus track. Sim. E aí, segundo ele, o pessoal da gravadora gostou, os produtores gostaram, chegaram para mostrar para ela: "Eu sou roqueiro, não gosto desses tunti-tunti." Aí tirou. Segundo a história, segundo reza a lenda, né? Cara, que eles me contam. Mas o que eu fiquei mais chateado não foi ela ter dito isso. Sim. Foi anos depois ela ter gravado o beat da Beata com o Seu Jorge, que é um tunti-tunti. Que é a mesma coisa. Eu tinha uma época que eu não conseguia enxergar ela na TV, que eu saía de perto. Tu vê, ela meteu meio tipo um preconceito com a música eletrônica e depois usou a música eletrônica. Porque, na verdade, tem até hoje, eu acredito que ainda não se perdeu esse preconceito de achar que remix é tunti-tunti. Tem várias músicas que estourou remix que depois foi se conhecer a versão original. Claro. Né? Uma que eu sempre conto e sempre lembro, assim, é aquela Lady do Mojo,
Lady, hear me tonight, that's my feeling. Aquela música estourou remix no mundo inteiro. Claro, eu lembro dessa música. E depois você conheceu a versão original. Mas tem aquela outra também, a mais recente. Não vou lembrar, aquela... Shakira. Shakira foi uma que estourou o remix. Quando ela foi se apresentar no Faustão, ela ia colocar a versão original. Não, tem que ser a versão que toca na rádio, que era a versão do Memê. A Shakira, ela estoura com o remix do Memê encomendado pela Sony Music de Miami. Miami sempre lançava os artistas latinos. Claro. E aí você falava de uma colombiana que estava estourando lá e tal, e a Sony encomenda um remix pro DJ Memê aqui de São Paulo. E ele postou, inclusive, nas redes sociais um tempo atrás, a nota fiscal encomenda da Sony Music Miami da colombiana Shakira. E foi o remix que estourou no mundo inteiro. Foi que estourou aqui no Brasil primeiro. Estourou aqui no Brasil. Ali naquela época Que ela teve fazendo show em Uruguaiana, inclusive, né? 96 por aí. É. Só vou dar um recadinho aqui dos nossos outros apoiadores aqui, ó. A Vicência Cervejaria, aqui tá as 4 tipos de Vicência aí, a Pilsen, a Session IPA, a Viena e a APA. E aí quem quiser conferir lá, entra no Instagram lá da Vicência, @Vicência Cervejaria, e quem quiser o Disc Shop lá, né? Mandar o WhatsApp lá e pedir chopp ou cerveja mesmo, é o 55999638040. E a Vicência tem a fábrica Quinta aqui, né? É a marca local de cerveja artesanal. E também deixar um recado aqui também do Grupo Braseiro, né? Teve conosco aqui já o Duda, né? O Duda, o sócio fundador do Grupo Braseiro, que é o Braseiro Bar e Parrija, o Braseiro Galeto, o Braseiro Café Container e o Braseiro Boutique de Carnes, que aí quem quiser lá conferir nas redes sociais é @Braseiro Bar e Parrija. Tá, e aí nos conta, Rony, e tu morou em Porto Alegre, tocava lá e vinha tocar nas festas aí. Isso. E só para finalizar essa história da garganta aí da Ana Carolina, para mim também foi marcante um dia que eu tô aqui, passando o feriadão, vim tocar uma festa aqui, passar o feriadão, e eu tô na madrugada com os amigos, dando uma banda de carro, tomando um vinho, e toca o meu remix na Atlântida, que na época tinha a Pitch Atlântida, né? Sim, claro. Era em rede com a Rádio Pitangueira. Tu tava escutando? Tava escutando. E aí toca o meu remix, eu paro o carro no meio da rua e começo a buzinar. Porque tava tocando para todo o sul do Brasil, né? Sim, claro, era em cadeia. A Atlântida entrava em cadeia, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí tava tocando lá e tocando para todo o sul do Brasil. Eu imagino a emoção na hora assim, Rony. Tu era um gurizão na época. Sim. Né? Aí tu tá com teus amigos aqui, tu veio pro interior, e aí toca a tua música assim. Cara, eu sou muito chorão, né? Todo mundo que me conhece, que é mais próximo a mim, sabe que eu não pago imposto pra chorar, né? Se emociona. E, cara, me emociono muito fácil. Minha filha fala que eu choro até com comercial de TV, e é verdade. Comercial de manteiga, que ele já sai uma lágrima. Deus livre. Mas foi um fato marcante, né? E depois, bem depois, assim, eu lembro que na época o Bruno começa a tocar meus remixes na Rádio Pitangueira. Depois da gente ter o Energia, né? Depois Temos ali, que falar do Energia, depois nós vamos falar do 2000 ali a gente começa o programa, a convite da Sandra Muniz, que era gerente na época, né? A gente tava tocando as festas. Tinha voltado para Itaqui? Tinha voltado para Itaqui. Não. Sim, do Energia sim. Não, eu lembrei da parceria com o Fernandinho, que o Fernandinho ele entra no som em 96, se eu não me engano. E ali eu começo a amizade com o Fernandinho. O Fernandinho tinha 12, 13 anos, eu acho. Eu me lembro dele bem novo, tocando nas festas. Bem novo. Até tem uma foto que eu tô tocando e ele tá do lado, assim, parado, olhando. E ele me perguntou, tu me ensina a tocar? Eu digo, vai segunda-feira lá em casa. Segunda-feira... Bateu lá. Bateu na porta, era o Fernandinho. E aí, digo, tá, vamos lá então. E eu lembro que em seguida ele começou a tocar e se empolgou. E tanto que até hoje, né, ele tem a sonorização, a empresa de sonorização dele. Sim, até hoje trabalha com isso. E ali em 2000 a gente recebe o convite da Sandra, na época gerente da Rádio Pitangueira, porque, cara, a gente tava bombando nas festas, né? As melhores festas da cidade, da região, porque a gente tocava São Borja, tocava na Argentina, muita festa na Argentina, formatura, Alvear, La Cruz, Japeju.
né? Uruguaiana também, com a parceria com a Mainardi, que o Felipe sempre teve. Então a gente tocava em toda a região. Eu lembro de uma festa na Argentina que a gente foi tocar, lá era 10 horas da manhã e os caras não queriam que parasse. Bárbaro. Um solaço, cara. Era tipo de um ginásio, assim. E era uma formatura. Sim. E o Felipe, nós loucos de cansado, era um feriadão, cara. A gente tocou em São Borja na sexta. No sábado a gente foi pra Argentina tocar lá. Eu lembro que era uma facilidade para conseguir a barca ali, para passar e voltar com uma tranquilidade. Assim, eu acho que era o Galo que cruzava vocês. Né? E aí eu lembro dessa festa, uma formatura lá em La Cruz. E as mesmas músicas que tocava aqui, tocava lá. 10 da manhã. Lá bem mais cúmbia, né? Sim. Bem mais cúmbia, tipo... Mas com a influência da rádio, que o pessoal ouvia a rádio lá e os programas que a gente fazia, né? Surgiam os convites para tocar lá. Sim. E outra coisa que eu me lembrei também, faz anos isso, mas eu não sei se é nessa mesma época, que eu acho que eu achava que tu não morava em Itaqui na época, mas eu recebi tinha um set teu tocando várias músicas, durava uns 40 minutos talvez. Uhum. E era teu, eu me lembro que alguém me contou a história na época, eu só me lembro que era teu, e eu tinha no meu computador até, não sei onde é que tu colocou, que acho que já era no SoundCloud. Acho que sim. Era de Deep House, se eu não me engano. Isso. Set de Deep House. E esse set repercutiu bastante. Esse set, inclusive, passou na Atlântida de Santa Maria. Claro. Ele repercutiu bastante, assim, porque eu lembro que foi a primeira vez que eu fui a Florianópolis. Sim. Que eu fui de férias para Florianópolis e aqui não tocava Deep House. Sim. Né? Era uma coisa que lá para cima já estava tocando, mas aqui ainda não. De Porto Alegre para cá não tinha descido ainda. Sim. E aí eu fui, curti aquele estilo, né, do low BPM, dos BPMs mais lentos. Gostei. E comecei a pesquisar, fiz uma pesquisa de músicas que eu ouvi lá, de versões, e fiz um set. E na época, assim, deu muita repercussão, inclusive na internet, assim, de outros lugares que estavam rodando o set, porque realmente ficou um set redondinho. Ficou bom, eu lembro bem, me marcou, que eu me lembro que, não sei como que alguém me passou ele, ou me disse, procura lá. Uhum. E eu me lembro, isso que é isso? É bem mais recente, né? Isso já foi 2012, eu acredito, por aí, 2013, acredito mais ou menos, já foi... Até pouco tempo atrás ele estava que agora não tem mesmo computador, mas até pouco tempo atrás ele estava gravado ali. Uhum. Cara, até hoje eu ouço aquele set e eu gosto. Tipo, é um set assim, que ficou ele atemporal, porque eu coloquei muitos remixes de clássicos. Ele tinha até do The Wall ali, como é do Pink Floyd, tinha um remix. Sim, então claro. tinha muita coisa que, independente da época, né, que tocar, o pessoal vai lembrar dos clássicos ali. E outra coisa que tu falou aí, que eu também me marca, assim, que tu falou que o pessoal tinha preconceito com a música eletrônica, né? E agora tu vê esses caras, o Alok, tudo fazem aquilo que as pessoas achavam que de pegar uma música, tipo, sei lá, um rock ou outro ritmo e botar a batida eletrônica. Hoje é normal, ninguém fala nada. Eu lembro que uma vez eu quase apanhei de uma roqueira no Cacheral. Sim. Porque eu toquei um remix do Green Day, da Basket Case. Claro. E eu toquei o remix, começou a música e a mulher veio pra cima de mim. Foi assim, na mesa? Hã? Foi lá na tua mesa, lá no Caixeral, tava tocando no Caixeral e ela chegou e me botou um dedo na cara, assim, tá estragando a música. Na verdade, não era eu, era um remix que veio num CD e eu toquei, né? Assim, tu só tocou eu só ainda? Toquei. Tu nem criou ainda. Eu não tava fazendo ali em cima. Sim. Era uma versão. Que mas o pessoal mais conservador, mas virava bicho. É que nem remix de Legião, cara. Remix do Legião demorou pra sair alguma coisa. Porque o pessoal achava que esses clássicos assim, eram intocáveis, sabe? Demorou muito tempo pra alguém se animar a começar a mexer. E realmente, né? Tipo... E tu vê hoje o próprio aquele Vintage e o Alok, eles já fizeram várias, né? Sim. Os dois estão no mundo inteiro hoje, né? Tanto o Alok quanto o Vintage, eles estão estourados no mundo inteiro. Tem fã no mundo inteiro. Eles já usaram bastante música brasileira, música estrangeira. Eu lembro lá do começo, assim, ó, por exemplo, eu sempre cito o Memê, porque o Memê foi um desbravador nesse ramo, assim, em termos de remix, né? E até o Felipe comentou aquele dia da entrevista dele aqui sobre uma entrevista que o Lulu dá pro Bial. Sim. Né? Cara, foi uma das melhores descrições de DJ que eu vi na vida, assim.
Eu já tinha uma frase do Lulu, o primeiro álbum dele de remix foi em 94, Claro. e foi o primeiro álbum dele que vendeu 1 milhão de discos. Sim. E foi todo feito pelo Memê. O Memê produziu vários remixes de várias músicas, né, que já eram hits dele, mas em novas versões. E aí, nessa entrevista para o Bial, o Lulu Santos fala que o DJ é tipo um sommelier, Sim. né? Que ele toca uma música, ele percebe que está acontecendo algo ali nem tanto, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco junta tudo, né? Ele comenta que o músico faz música para tocar. Sim. Deveria ser para ouvir, mas o músico gosta de tocar, do ato de tocar, né? Sim. E o DJ toca pessoas. Sim. Ele toca para emocionar as pessoas, Claro. para embalar as Legal, pessoas. é legal, Cara, a descrição que ele dá do DJ, para mim, é uma das melhores de todos os tempos. Assim, alguém falando da carreira, da profissão DJ, né? Sim, até porque às vezes o cara, DJ não é músico, né? Mas o cara tem que nem tu falou, tem que estudar lá as batidas. Eu diria que tem vários profissionais. Tem uns com menos conhecimento, outros com mais, né? Mas um DJ que tem uma bagagem... Cara, eu vi o Mark tocando, eu vi ele na Tomorrow, em São Paulo, na Tomorrowland. Ele abriu a festa de recepção do acampamento. E, cara, tiraram todos os CDJ, estavam tocando outros DJs ali da época, e tiraram todo o equipamento moderno e colocaram os toca-disco e o mixer. Ele tocou com toca-disco. E aí ele começa a fazer, com o Scratch, ele começa a fazer o solo da música. Ele faz as notas da música com o Scratch. Que loucura. Então, assim, aí o conhecimento que eu te digo, que tem vários DJs de vários Sim. níveis, digamos assim. Né? E o Mark, ele é respeitado no mundo inteiro. O Mark não sai na rua na Inglaterra. O cara é idolatrado na Europa, sabe? O pessoal parece da época dos Beatles, assim, rasgam a roupa, sabe? Porque é um cara que tem um nome na Europa, talvez muito mais que aqui no Brasil. Ele é esse cara brasileiro? É, DJ Mark. Ah, sim, já ouvi falar, mas eu como não acompanho muito, não. Ele é de drum and bass, né? É um estilo bem acelerado. É uma batida bem quebrada e bem acelerada. Mas é um cara na Europa que é super respeitado. E desses estilos que tem hoje, qual que tu gosta mais? Cara, como eu te disse ali no começo, por profissão, me tornei bem eclético. Claro. Né? Mas a música eletrônica, desde o começo até hoje, tanto que para mim era um sonho de consumo, um sonho de vida aí na Tomorrow, e a gente estava planejando Bélgica. Sim. Né? No ano que a gente estava fazendo reuniões para ver como é que a gente ia fazer, porque era um investimento alto, né? Deve ser caro, né? E aí, no ano que a gente se reuniu para assistir, em 2014... No final daquele ano que a gente está assistindo e está se combinando e se programando, eu, o Mike, o Ed, no final do Tomorrowland de 2014, o David Guetta, no final, diz que pela primeira vez o Tomorrowland vai sair da Bélgica e vai para outro país. E levanta a bandeira do Brasil. Pô. Cara, a gente se olhou assim, ó. Credo. A gente estava se programando para ir lá. Foi em São Paulo, que né? era bem mais difícil. E aí anuncia que vai vir para o Brasil, né? Imagina, cara. Aí foi em Itu, no Parque Maeda, em Sim. Itu, São Paulo. E, cara, aí nosso custo caiu para um terço do valor que a gente... Imagina né? que ia gastar pra lá na Bélgica. E aí eu lembro que na época o Debail tava jogando na Europa. Eu digo, lugar para ficar nós temos. O Fábio, acho que já tava lá também, se eu não me engano, o Fábio Bonorino. Sim. Que inclusive faz programa conosco na rádio. E nós se planejamos, um lugar para ficar tem. Sim. Nós vamos ter que se preocupar com a ida e com a volta e o durante lá, o festival. Mas aí foi anunciado em São Paulo e aí foi, cara, aí facilitou bastante, né? Sim. Eu lembro que a gente colocou 6 computadores conectados, porque assim, ó, é 180 mil ingressos, mas esgota em 2 horas. 2 horas? 180 mil ingressos. Que loucura, cara. E aí a gente colocou 6 computadores, 2 na casa de cada um, para entrar na fila para conseguir garantir os ingressos. E conseguiram. E só um dos 6 computadores conseguiu. Que loucura, porque cara. tinha uma frase em inglês ali e os guri não leram. E era uma frase embaixo assim e eu fui ler. Se tu desse F5, se tu atualizasse o navegador, tu ia pro final da fila. Pô, e os guri tudo E no os F5. guri atualizavam toda hora para ver se abria a venda, né? Sim. E eu li aquilo ali e deixei quieto. Foi o que conseguiu. E aí foi o computador que a gente conseguiu
comprar os ingressos. Isso aí é Eu lembro que a gente meio comprou os místico. ingressos, depois aí a gente foi comprar o acampamento, depois a gente foi comprar as aéreas, foi tudo... Tipo, tu começava as compras um ano antes. Pra, durante aquele ano, tu ir adquirindo... Não era vendido tudo na largada, entendeu? Claro. Era pré-venda dos ingressos, depois os ingressos. Aí depois os vouchers, que era o transfer do aeroporto pro parque. Sim. Né? O acampamento... Né? Mas, cara, foi os 5 dias mais loucos da minha vida. Assim, ó. Foi sensacional. Cara. E aí... Pra mim, que vivo desde os 12 anos esse mundo DJ, Claro. né? Que Imagina. todo fim de semana envolvido. E aí tu ir para um lugar onde tem a maior estrutura do mundo. Eram 96 containers de navio que vieram da Bélgica pro Brasil. Imagina. Cara, 96. 96 containers, 9 pistas. Que loucura. Né? O palco principal é 130 metros de largura. Cara, é absurdo. É só indo para ter uma ideia. Que lugar assim. que eles fizeram isso? E Parque tu? Maeda, em Itu. E tu? E eu lembro assim, os 30 melhores DJs do mundo, né, estavam lá. Eu lembro, isso aí foi... Que ano? 2015. Eu lembro de olhar na TV alguma coisa. 2015. Tá, mas aí tu não mora. me respondeu qual é o ritmo desses novos que tu mais... Cara, eu curto lá o BPM baixo, né? Que foi desde a época do Deep ali, que o Deep entrou forte aqui no Sul. Sim. Eu lembro que eu fui tocar em Agudo, uma festa fantasia no Clube Centenário, que é bem famosa ali no centro do estado. E eu fui tocar, né, em Agudo, e a festa em Agudo era de noite. E no mesmo dia, só que no sábado à tarde, tinha o Sunset Sessions, que era no Casarão Arena, que é ali em Faxinal, que é do lado de Santa Maria. Do lado. E é pertinho de Agudo. E eu lembro que eu combinei, inclusive o Preto foi comigo. Sim. O Preto, fui eu, o Preto e não me lembro quem mais, cara. Não lembro se foi só eu e o Preto. Eu lembro que o Preto era o meu parceiro. E aí a gente foi pra Faxinal. Eu tenho um amigo DJ, o Pedro Zacarias, lá em Faxinal, que é onde é o Sunset Sessions, né? E aí eu fui lá pro Pedro e o Pedro, vocês não querem conhecer a Sunset? Capaz que não, né? Eu cheguei de manhã, a gente chegou lá, era 11 horas e começava meio-dia, 1h da tarde o Sunset. E ia toda a tarde até de noite. E eu lembro que nesse dia tava tocando Colombo, que é um dos maiores nomes mundiais do low BPM, desses BPMs mais lentos, né, mais calmos. Então, assim, fechou, porque eu ia tocar de noite e a festa era de tarde. E, cara, foi uma das melhores festas que eu já fui na vida, assim, ó. Eu lembro que a hora que entrou o Colombo, o pessoal não estava nem olhando, assim, entrou a primeira música e a galera já reagiu e gritou porque sentiu que era ele que tinha entrado. Sim. Foi sensacional. E é o estilo que tu mais... Eu gosto desse estilo, cara. Eu gosto de... Né? O pessoal toda hora tá criando um estilo novo, né? Toda hora claro. tá saindo mas eu sempre comento assim, por exemplo, o techno da nossa época que a gente tocava nos anos 90 ali era um som com BPM, né? E hoje o techno, o BPM é bem mais lento, sabe? É que nem o house, né? O house de hoje é bem diferente do que mudou tocava. bastante. E, inclusive eu tenho um amigo, ele é de Maçambará. O nome dele é Rock Júnior, mas o nome artístico dele é Aquiros. E ele foi o primeiro artista da gravadora do Felipe Sene. Não vou lembrar agora o nome da gravadora. E assim, ele foi lançado o primeiro artista da gravadora, uma gravadora nacional que hoje lançou os maiores artistas desse estilo, né, que veio o Brazilian Bass, que teve uma febre ali quando estourou o Low BPM. E ele é o primeiro artista lançado, só que ele lança um estilo Europa. Ele lança um house, aquele house mais acelerado. E aí, quando vem o segundo artista, é o Vintage. Boa. E aí, já com o Low BPM, explode o Low BPM. Explode esse house mais que lento. Que é o que ele toca ali, que é os primeiros sets e dele aí, ali. Cara, e aí vem um artista atrás do outro naquele estilo e o rapaz daqui, o Rock, não quis baixar o BPM. Ele tinha conhecimento para fazer algo no estilo e ele não quis manter o estilo dele, só que o estilo dele era estilo Europa e morreu no Brasil. Sim. Ali naquele momento morre aquele estilo e entra o Low BPM desses DJs brasileiros que estouraram no mundo afora. Ele quis se manter na dele, Ele quis se manter na dele. Claro que ele pensou, é uma modinha, vai passar e... Claro. Né? E não foi, né, cara? Foi uma nova geração
E ele, né, se tivesse lançado algo, ele era o primeiro artista da gravadora, que Sim. veio depois. Todos 20 artistas vieram. estouraram todos. Bah, imagina, cara. Cara aqui de Massambará. Ele toca ainda? Toca... Não, ele largou a música, vendeu o estúdio, ele se frustrou, né, cara? Porque ele tava ali pra estourar e Ele mora aqui? foi lançado a nível nacional, cara, nas principais plataformas. A música dele tava em 4º lugar no Brasil, assim, no Spotify. Tipo, tinha tudo pra explodir. Só que foi bem no momento que chega essa música mais lenta e ele não quis mudar o estilo. Ele fez que nem o dono da Kodak, não quis comprar a tecnologia da... Mas, viu, antes de eu te perguntar, agora nós queremos entrar no programa, né, no Energia. Só dar 2 recadinhos aqui do Ike Fome, né? O app de delivery mais amado ele tá aqui, que é teu parceiro lá no... Isso, João, abração pro João. No empreendimento lá do Rony, lá, que depois nós vamos falar também. Um abraço lá pro João lá, que nos apoia aqui. E o Ike Fome, né? Lá no Ike Fome tu baixa lá na tua loja do aplicativo do Android ou do iPhone lá e dá pra pedir tudo, até desde gás até conveniência lá pro seu pet, coisa. E a Eletrosul, energia solar, né? Mais de 350 unidades instaladas, né? Instalação seguras e equipamentos de qualidade. Mandar um abraço lá pro Lore, lá, que é nosso ouvinte lá, nosso apoiador. Viu, Rony? E aí como é que surge a ideia do Energia? Energia 94, que né? marcou Isso. época, né? Até eu comentei com o Toco de manhã. Que o Energia, o pessoal botava na rádio antes de entrar na festa. Isso, e era como um tu esquenta. disse que a gente entrava tarde nas festas, É. o cara ficava andando de carro, tomando nem dá pra falar, né? Tomar uma cervejinha e escutando o Tudo Energia. mudou, né, meu? Agora não pode. Mas a proposta foi exatamente essa. Quando a Sandra Muniz nos procura, ela percebe aquele estilo, né? Que a gente tava aquela ligação forte com a juventude e ela resolve inovar e trazer aquilo para a rádio. Sim. Né? As músicas exclusivas que a gente tocava, que não tocavam na rádio, né? E aquela linguagem jovem, né? Eu acredito que foi um programa que marcou a época. Eu lembro que os guri da Pitangueira, os guri da rádio que estão até hoje, o Aguirre, né, a turma que está lá, eles comentavam que era o único programa que tinha os quadros definidos, né? Sim. Porque a gente tinha um bloco de remix nacional, a gente tinha um bloco de pop rock e reggae, Sim. a gente tinha um bloco de antigas Era o que tocava nas festas. e tinha um bloco de novidades. Mas era meia hora cada bloco, né? Sim. Então, eu lembro que o programa ele começa com 2 horas e aí dá aquele boom, né? Dá aquela explosão, Era aquele todos os sucesso. dias? E é um sábado de noite? Era sábado à noite, sábado noite. a partir das 8 da noite. E então a Sandra nos chama ao negócio seguinte. No começo a gente teve que conseguir alguns patrocinadores para pagar o horário e tal. E aí o sucesso do programa, ela nos chama ao negócio seguinte: vamos passar o programa para 4 horas e agora a rádio que vai vender. E a gente ganhava uma porcentagem das vendas. Ah, que loucura. Porque foi um sucesso, né? Eu lembro que a gente começou também a tocar muita festa na Argentina, parceria com o som da Argentina em função do programa. E, cara, a gente chegou a receber, e eu tenho isso, eu poderia ter trazido, mas não lembrei. A gente recebeu cartas de 60 metros, 70 metros e, por último, uma carta de 111 metros. Credo. Aquelas cartas que os artistas recebiam. Claro, e o que mandava pra Xuxa. Cara, a gente tem uma caixa Era uma dessa tripa altura, de assim, carta, ó. assim. Porque era a época das cartinhas na rádio, né? Não Claro. tinha, tipo, tava entrando o SMS na época. Sim. Eu lembro que era o celularzinho Nokia aquele e tava entrando no mercado. Então a carta ainda era Ainda a carta. forma de pedir música, ou ligava pro programa ou mandava cartinha. Claro, eu lembro de ligarem. Eu lembro que a gente tava apresentando o programa e apertava a campainha e ia lá, vim deixar uma cartinha. Né? E algumas vezes era uma cartona, porque eram essas cartas de metros, né? Imagina. Recorda do como é que se diz? Do conteúdo. jargão que tu usava no programa. A gente tinha várias. Eu lembro que tinha só as pauladinhas, tinha várias vinhetas que a gente usava no programa. Sim. Que acabaram ficando. Eu lembro que o Michael falava, o Michael me enxergava e ele fazia a vinheta baú do Energia. Era tu e o Michael Fernandinho, Martins. né? Era eu e o Fernandinho. E cara, assim, ó, foi. Eu lembro do Patrick agora há pouco. O programa estaria completando 20 anos se estivesse no ar agora. O ano passado completaria 20 anos, né?
que a gente foi ao ar, digamos assim. Sim. E o Patrick Castro de Uruguaiana, ele esses dias me ligou para fazer uma edição de uns vídeos, ele estava em São Paulo e tal. E ele, Rony, por um acaso tu não tinha um programa com outro rapaz na Pitangueira? Eu lembro que uma vez nós estávamos indo para um show em São Borja do Nenhum de Nós e a gente passou em Itaqui e sintonizou a rádio. E ficou E me escutando. chamou a atenção aquele programa, uma coisa diferente do que tinha na época. Até ele disse que mexeu com um amigo dele que estava junto. Cara, olha esse programa, parece esse programa de São Paulo, assim, bem... Sim. Uma gurizada, bem loucona e coisa. E, cara, pra nós, assim, ó, foi talvez o que marcou o início da nossa carreira profissional e que, né, que nos colocou forte no mercado, digamos Sim, assim. claro. Né, foi o programa, foi o Energia 94. E foram 4 anos, mais ou menos, de programa. 4 anos de programa. Ah, que trio. E eu lembro que a gente fazia todo ano o aniversário do programa, né? E teve um ano que foi na House, lembra da House que tinha ali perto da praça? Sim. Dobrando. Foi uma vez no Arts Bar, uma vez no Caixeiral. E, cara, todas as festas lotadas. Eu tenho os VHS, inclusive nos 20 anos, era para nós ter feito a live dos 20 anos. Eu, Fernando, eu peguei a VHS e digitalizei com essa intenção. Tá lá. A gente não fez ainda, mas pretende fazer. Porque, assim, ó, eu acho que o mais interessante de trazer esse resgate é as pessoas se enxergarem. Claro, né? igual o Felipe fez da Mega Festa. Isso, ali. que foi a mesma ideia, a mesma proposta, né? Sim. Como eu tinha guardadas da Mega Festa, eu também tenho as do Energia. Ah, tu que tinhas da Mega Festa? Sim, Foi sim. o Rony que montou o Ah, projeto. sim, lá. o Felipe É. nos comentou aqui. Isso, e aí... inclusive tem algumas que eu nem passei. Tem aquela festa de São Borja, tem algumas outras festas que a gente nem passou. Eu lembro que do Energia tem uma festa que a gente vai tocar na Argentina, que eu tenho lá o VHS também. E consegui resgatar isso. Cara, foi impressionante quando a gente começou, né, da Mega Festa, a colocar as imagens da entrada ali, o pessoal chegando na festa, né? E uns casais que estão até hoje, uns que uns não que estão terminaram. mais. Todo mundo se procurando ali pra ver. Eu lembro que teve o Gioda ali, dos ônibus, que é casado com a Mirielle, se não me engano. Ah, né? Gustavo. o Gustavo. É. E eu lembro que ele contou uma história que ele começou o namoro dele com a esposa numa Naquela. mega festa. Bah, que loucura. Que começou, a primeira vez que ele deu uma carona pra ela e coisa, começou Foi numa numa mega festa. mega festa. Eu, a minha esposa, a primeira vez que a gente ficou foi numa mega festa de verão. Lembra que tinha a que- mega festa de verão? Sim, a de Foram verão. anos a mega festa tradicional e depois ele criou a mega festa de verão. Sim. E a primeira vez que eu fiquei com ela foi na mega festa de verão. Bah, que loucura, né? eu lembro de ter ido, eu acho que, olha, eu devo ter ido em todas as Mega Festas. Até. Tu saía. Tu ia na noite. Inclusive deve ter sido visto, né? Pior que No vídeo. eu olhei assim, eu sabia onde eu tava, mas na hora que filmaram eu não tava. Mas eu lembro de ter visto nas filmagens. Pois é, devo Eu vou ver se eu procuro lá, te mando print. Tem depois. uma daquela do Caixaré, eu lembro o canto que eu tava, lembro de tudo ali, mas não me achei, eu acho que eu não olhei Mas a direito. maioria aparece na entrada, né? Porque ele colocava uma câmera na entrada Claro. e registrava Até da todo escada mundo ali, né? entrando. A pessoa se entrando. O Ali- objetivo era passar no telão, né? Sim. Mas hoje aquele registro ali foi fundamental pra galera Claro. se achar ali. Imagina. Né? Eu tava, olha ali, eu tava na hora que eu Sim. chego na festa e tal. E aí, quando o cara vê a imagem, o cara lembra, né? Porque o massa é tu chegar na festa mesmo. Exato. É o massa. E aí o Energia durou, quantos anos tu falou? 4? Em torno de 4 anos e meio. Eu lembro que o Energia, eu sempre, os projetos que eu me envolvo, eu gosto de estar em constante evolução. E o que aconteceu com a Energia? Em função também do programa, eu comecei a tocar muito fora. Sim. Eu comecei a tocar em São Borja, daqui a um pouco comecei a ir mais longe. Fui tocar em Alegrete, daqui a pouco São Luís, daqui a um pouco Santa Maria, né? E começou a surgir mais eventos, mais festas longe. E o que acontecia? Eu tinha que deixar ou gravado, Ou porque gravado. às vezes o Fernandinho estava com o som dele em algum evento, né? Ou a gente repetia um programa gravado e começou a ficar muito aquilo ali. Sim. E aí o que aconteceu? O programa deu uma estagnada. Eu, cara, eu acho que é o momento de parar. O legal Eu acho era que o ao vivo, né? Era ao vivo. Era um momento de um ciclo que estava se encerrando. Tudo termina, não tem? Era não tem o um que fazer. ciclo. Aquilo ali, eu acho que deu muitos frutos, tanto para mim quanto para ele. Eu acho que, né, a gente tem que agradecer a Sandra pelo convite, toda a turma da rádio. Eu lembro do primeiro programa, Fernandinho escreveu uma folha com o script do que ele ia falar. Sim. Aí nós chegamos na rádio, a ideia era que ia ter um operador, que na época era o Leonardo Pereira, o Léo.
E o Léo chegou e disse assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tô lá na M, aqui é no ar, aqui é o retorno, aqui desliga. Qualquer coisa vocês me chamam. E saiu. Porra. Porque o equipamento da rádio era diferente do equipamento que a gente usava nas Parece festas. igual, mas não é. Não era, lembra dos botãozão, Claro. aqueles redondos, Sim. e tinha uma chave ali, e o computador, tipo, um software que a gente não tinha intimidade, sabe? E aí, eu lembro que a hora que a gente entrou no ar, o Fernandinho não conseguia ler a folha, porque ele tremia tanto, De nervoso. de nervoso, assim, ó. Que loucura. Inclusive, a gente tem a fita cassete gravada do primeiro programa. O Fernando guarda, o Fernando além de guardar datas, assim, tem uma memória incrível, ele também guarda, assim, o material. E eu tenho as cartas guardadas também, algumas Tu cartas. guardou as cartas. Interessante isso aí, né, meu? É, porque... Inclusive, tenho a amizade, né? Eu lembro que tinha o Trio Maravilha. O Trio Maravilha era 3 tietes fanáticas do programa. E uma delas é a Aline Versosa, que é da Polícia Civil hoje. A Vanessa, que era amiga delas ali. E a Etiele, que é a esposa do Ede. Do Ede, da videolocadora. que Sim, tem o Ed. da barbearia e tal. Sim. E eu lembro que elas foram gravar no meu estúdio uma homenagem pro programa. E aí elas iam só gravar em cima da música ali, que era uma música da Xuxa. E eu digo, não, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar a voz de vocês, depois eu mostro como é que vai ficar. E aí eu produzi, fiz um remix, Sim. e se tornou a música do programa, e tocou nas festas, tocava na rádio. Que tri, meu. Pá, que legal. Então são fatos. Eu agora estava falando aqui, e outro fato que eu me lembro, assim, que, como eu disse, tem muita história, a época dos blocos, né? Sim. Essa época da mega festa, né, que a gente conta das festas dali dos anos 90, também tinha uma ligação muito forte com os blocos nas festas, né? Eu lembro que claro. cada bloco tinha sua data no clube Sim. para Tá angariar fundos claro. para o carnaval, né? E eu lembro que quando começa a se terminar com essa ligação dos blocos com o clube, que realmente os clubes começam a diminuir a intensidade, começa... O clube chegou a quebrar o vínculo, eu não sabia dessa parte aí. Como? O clube quebrou o vínculo com os blocos, eu não sabia dessa parte. Não, eu percebi que mais pessoas começaram a produzir eventos, Claro. entendeu? Antes eram os blocos, o som, e deu, a rádio. Claro, era o som. Mas daqui a pouco, né, começou a entrar mais eventos no clube e começou a diminuir as datas dos blocos. Sim. Né? O bloco tinha 3 festas no ano, daqui a pouco tinha só uma. Sim. Né? E aí o que o bloco entende? Ué, eu não posso depender mais só do clube. E aí começam os QGs. Claro. Aí o bloco começa a se organizar. Eu lembro que o nosso bloco, a gente tinha um caseiro, a gente tinha o freezer cheio de cerveja, isso a gente que fazia. tinha o caseiro cozinhava para nós. Tipo, tinha uma estrutura. Qual era o teu bloco? Eu era do bloco Tecoche, o nome é bem sugestivo. A desculpa era para as mães que era união em japonês. Ah, E eu lembro que o Fernandinho nos procura, além da função do som, ele nos procura para entrar no bloco. sim. E aí ele acaba entrando no momento que o bloco estava terminando, deu uma briga no bloco. Sei que o presidente atirou a chave para ele, toma, pega para ti. Os blocos eram assim, depois, a maioria terminou porque brigavam no fim ali. Mas um dos motivos que eu vejo assim, ó, foi os QGs. Sim. Eu lembro dos boêmios, lembro que os boêmios tinham ali na... Claro, e depois o carnaval de rua, que não terminava nunca. Exato. Marcavam para as 8, Foram começava duas à coisas meia-noite. que começou a diminuir o carnaval de salão, né, o carnaval do clube. E aí o pessoal começa a ficar na frente, porque a cerveja lá dentro é mais cara, e aí compra e leva o seu cooler e não sei o E quê. tu vai com qualquer roupa pra beber na rua. É. Viu outra coisa? E quando é que tu começa na rádio ali? Que tu monta a tua rádio ali? Na verdade, eu entro de locutor na Nova Itaqui. Na Nova. Na época era o Douglas e o Mildinho, né? Sim. Lá em cima, Inclusive, a gente, acho que tava na primeira reunião, não tava? Não tava junto? Fizemos ali no Zeca No Zeca Bigode, exatamente. Tava Tinha o o programa Emerson. sertanejo, né? E aí eu entro como locutor, fico, né, um bom tempo Tinha um programa, o Boteco do Toco. E aí eu começo como locutor na Nova Itaqui, e o Mildinho e o Douglas se desentendem, e o Mildinho resolve sair, o Mildinho que tinha me convidado, e ele resolve sair e abrir a Mania. E o Douglas fica com a Nova. E aí, como o Mildinho que me convidou, eu me senti na obrigação de sair junto com ele para
para o novo projeto, Sim. que é a Mania. Na época era ele e o Leandro, da Destaque Sonorizações, lá em frente à A funerária. funerária. E aí, com o passar do tempo, eu negocio a parte do Leandro, depois a gente vai ali para a Coab, e ali na Coab eu acabo comprando a parte do Mildinho. E aí fico com 100%. E aí vem o projeto da Argentina, né? Que eu me baseei no projeto dos guri ali de Uruguaiana e resolvo, né, achar uma forma de legalizar a coisa. Então, o que eu faço? Eu legalizo uma web rádio, né, aqui no Brasil, toda a papelada, CNPJ, PPCI dos bombeiros, faço toda a papelada aqui de web rádio e consigo uma parceria, né, com uma rádio de lá para retransmitir o sinal lá. Sim. Em função de fronteira, da proximidade, acaba pegando aqui. Ah, a antena é lá. Nossa torre na Argentina. Por isso que não te tiram do ar, então. Exatamente. Bom. Já se tentou, mas... Ah, já tentaram? É, já. Mas, assim, ó, a gente, na verdade, na Argentina, a legislação é diferente. Aqui no Brasil ainda é uma lei do tempo da ditadura, né? Que só os coronéis, só os... Tem que comprar o... É concessão. É, do tempo E que... na Argentina, não. Na Argentina é a mesma lei dos Estados Unidos. É uma empresa. Sim. É um CNPJ, tu abre, vai trabalhar, depois tem uma regulamentação da frequência. Tu quer empreender, vai lá, Entendeu? abre tua rádio e Exatamente. deu. Tu tem condições de comprar o equipamento, contratar os profissionais, Abre tua rádio. vai lá, entendeu? Inclusive, você falou em época de campanha política que tinha a ideia de se implantar isso no Brasil. É que Não nem vi mais falar em nada. É igual da TV, né? A TV também é concessão, né? Exatamente. E eu lembro, tu tem que... Tu entra tipo numa licitação, uma coisa assim, não é? Isso. Teu pai teve numa dessas? Né, o pai participou de uma licitação, não ganhou. Sim. Que eu posso mentir aqui, mas eu acho que é a própria Pitangueira. Pois é. É. Olha, tu teve também de fotos, né? Sim. Tu teve, faziam, né? Faz ainda, eu acho, né? Tem um canal no Instagram lá. Mas tu trabalha ainda com isso ou só hobby? Não, eu trabalho, tipo, inclusive tem um convite para Florianópolis, tem 3 clientes para fotografar em Florianópolis. Que legal, cara. E eu lembro que eu fiz um ensaio e foi repostada uma foto minha num canal internacional de fotografia. Cara, foi gente do mundo inteiro me adicionando ali, até fiquei meio assustado, assim, porque em 48 horas eu ganhei 1.000 e poucos seguidores, assim, só porque minha foto foi postada num canal internacional Sim. de fotografia. E aí em seguida fui chamado pelo Senac para ser instrutor de fotografia. Aí deu um retorno, assim, digamos, nessa parte de fotografia. Eu trabalho com fotografia na publicidade há uns 10 anos já, né? Tu tem estúdio? Tenho. Tá. E aí, junto com a produtora, né? Que na produtora a gente trabalha com áudio, vídeo, fotografia, gestão de mídias e transmissões. A né? HGR. Tu faz o negócio do estúdio, né? Estúdio B lá do Bruno. E isso, também dou assessoria para o Bruno e para várias outras empresas. Tipo, o pessoal das rádios mesmo, quando dá alguma treta na transmissão, o pessoal, né, chama e a gente vai lá para tentar resolver. O conhecimento das lives ali, eu comento que na live a gente acaba usando todo o conhecimento que tu tem em todas as áreas. Claro. Porque o áudio tem que estar bom, a imagem tem que estar boa, tu tem que trabalhar com arte para te jogar os logos na tela. Tem várias coisas, né, que tu utiliza. E na época da pandemia, deu o boom das lives. Teve mês que a gente fez 16 lives no mês. Imagina, cara. De música, de loja, de aniversário de empresa. A gente fez em São Borja, aniversário do Grupo Graziotin, 70 anos, foi nós que transmitimos. Da Benoit, em São Borja, em São Luís. E eu comento assim, a live ela veio para ficar. Tem loja hoje, que eu falo com dona de loja, que ela em uma live ela vende 15 dias de loja física. Sim, imagina. Então me fala assim, mas tu investiu no equipamento para live, vai morrer live. Cara, não vai morrer. Não. Né? Inclusive, esses dias eu estava falando com os guri lá da gente fazer um curso de ensinar a fazer live. Porque quanto mais live tiver, mais mercado tem. Melhor, quanto entendeu? mais melhor. Eu né? sempre fui contra esse negócio. A concorrência. Cara, a concorrência ela é sadia, ela te faz evoluir. Sim. Entendeu? Aí tem gente que vai, o cara vai botar o mesmo negócio que eu, mas que bom. Tu vai te puxar para te melhorar o teu trabalho e, né, não ficar para trás. Compartilhar entendeu? o conhecimento, né? E eu lembro que os guri ficavam bravos comigo com o curso de DJ.
Porque todo ano eu abri uma turma, né, do curso de DJ. Tu dá aula para os caras virem te tirar data depois. Vão me tirar se eu for incompetente. Sim. Agora, se eu for, né, competente e fizer bem feito o meu trabalho, não tem, sempre né? vou estar trabalhando, entendeu? Claro. E eles não se dão de conta que tu acaba aprendendo quando tu ensina. Ah, sim. Sabe? E isso eu aprendi no Senac, lá na metodologia deles. Né? Os alunos, eu dava curso de fotografia, daqui a pouco os alunos saíam pesquisar a câmera nova que saiu, uma tecnologia nova de tratamento de imagem, Sim, entendeu? E traziam tudo quentinho para dentro da aula. claro. Então, assim, ó, tu acaba evoluindo também, né? Tu acaba aprendendo com os Sim. alunos, só que tem que ter humildade para isso. Né? E que nem tu falou ali do início, que o Fernandinho bateu na tua porta lá e tu ensinou ele. Mais ou menos a mesma ideia, tu já tinha ali. E assim, ó, quem trabalha comigo sabe assim, ó, eu nunca tive problema em passar conhecimento, né? Eu não sou aquele cara egoísta que eu aprendi, não, é só eu que sei. Cara, se eu puder passar para toda a equipe, para a turma ali, ó, para todo mundo evoluir, melhor, entendeu? Claro, todo mundo cresce junto. E aí eu consigo delegar funções, não fico tudo centralizado eu fazendo tudo. Hoje na produtora eu faço muito pouca coisa. Hoje eu tô mais na gestão, né? Por quê? Porque eu tenho uma equipe de profissionais que cada um na sua área ali desempenha bem o que faz. Sim. Entendeu? Claro, isso aí que só vou dar outro recadinho aqui dos nossos apoiadores aqui. Do Artesanal Burger, né? O Alisson. Do Alisson lá, que ele deixou um recado aqui, que agora tá completando os 3 anos do Artesanal Burger, e pedindo para seguir as redes sociais lá, né? Quem quiser seguir é o @artesanalburger86, tanto no Face como no Instagram. E no mês de aniversário, que é esse mês agora, né? Maio. E ali vai ter bastante promoção e coisa. E quem quiser para acompanhar lá. E também o Execute Studio, né? Que é a nossa casa aqui. Agradecer o apoio. Viu, Rony? Agora que já falamos aí bastante, queria ter perguntado esse teu novo projeto aí do AICSED. Como é? É AICSED? AICSED. O nome, inclusive, né? Foi uma brincadeira que eu fiz. Sim. Porque um dos guri que trabalha na equipe do AICFome na região, o Gabriel, meu colega de faculdade em São Borja. Sim. Relações Públicas. E aí eu comentei com ele, o que tu acha? Eu tenho o AICFome, eu vou colocar o nome do bar de AICSED. E ele gostou. E ele me olhou assim, cara, genial, fala pro João, o João vai enlouquecer. E eu digo, será? Não, fala pra ele, tu vai ver que ele vai gostar, vai te dar um baita apoio lá. E aí mandei um áudio, João, o negócio é o seguinte, tô abrindo um bar e tal, eu tinha outra ideia de nome, mas de repente se a gente fechar uma parceria, eu coloco o AICSED. E aí, cara, ele topou na hora, me disse, somos parceiro, o que tu precisa? E aí a gente fechou a parceria, ele me deu até agora me dá um baita suporte lá, assim, ó, uma parceria show de bola mesmo. A gente já era parceiro na rádio, que ele apoia a transmissão dos guris do futsal, sim, né, do esporte ali, do Central da Bola. Então já tinha falado algumas vezes com ele, né? E aí surgiu essa ideia. Eu já fazia uns 2 anos que eu estava querendo algo na área, no ramo de bebida, da noite e tal. E aí surgiu essa possibilidade. Inclusive, um dos carros-chefe é o peixe, né? Eu ia falar para te fazer uma merchandising. Eu percebi que, né, a casa que tinha na cidade fechou e ficou uma lacuna. Né? Sim. E até o mês Havia um hiato, né? Exatamente. E aí em São Borja, por exemplo, eu comento que tem 30 bar que serve peixe. Lá na beira do rio, né? Lá no Passo. E aí eu vejo a possibilidade de né, eu vejo uma possibilidade de empreender nesse ramo que eu já gostaria de entrar, né? Já estava estudando. E aí, inclusive, eu já tinha desistido e aí a dona do prédio lá anunciou e não fechou nada e me procurou e a gente conversou. E fechou, se acertou e fechou. Mas e aí, tu tá, então, agora eu não sabia essa também, tu também tá fazendo faculdade, mas e aí como é que tu trabalha na Câmara, ali, como é que tu ajeita os horários? A minha agenda é bem intensa, né? De manhã eu faço assessoria da Câmara, das 7 à 1, né? Das 7 às 13. Sim. E na parte da tarde a produtora e a rádio. Sim. À noite a faculdade e a minha esposa fica durante a semana e fim de semana eu fico no bar. No bar. O bar foi para Coroal. Mas assim, ó, eu em todos os negócios... Detalhe, assim, a faculdade é em São Borja, né? É em São Borja. Mais esse detalhe. Às 5h30 o ônibus na praça e chega à meia-noite. Ainda bem que tá melhorando a estrada ali, né? Tomara que termine, né? Porque pararam na metade já faz um tempo e cara, nos judia, porque
É um ônibus de linha, né? Não tem muito conforto, digamos assim. É a prefeitura que E é a prefeitura que cede. E até enquanto a estrada tá nova ali é tranquilo. Agora, depois que cai naquela buraqueira... Mas se voltar o que era, tá louco. Termina a faculdade, tem que fazer uma cirurgia na coluna. Cara, é complicado. Pra quem vai todos os dias, assim, você torna cansativo. Tu cansa mais a viagem do que o tempo tu vai que tu fica todos os lá, dias? né? De segunda a sexta. Que loucura, mas é puxado, hein? É. Tá no... Qual é o semestre que tá? Eu tô no segunda. Comecei ano passado, entrei no passado, na metade do ano. Persistência. É, São 4 anos, 4,5? 4 Mais- anos. Bah, tá louco. Ele tá fazendo o que ele gosta, né? Relações públicas. Não, né? inclusive uma colega minha que está se formando agora, ela comentou, agora de começo tu não vai gostar, é só teoria, é chato. Mas, cara, é teoria do meu dia a dia. Claro. É teoria do meu dia a dia na Câmara, teoria do meu dia a dia na produtora, criação de arte, criação de texto, arte, áudio, vídeo. Né? Inclusive a professora estava falando ali uma parte teórica e ela disse, porque hoje vocês pegaram a barbada na produção. Sim. Hoje é tudo digital. Aí tu Antes falou... era fita, tinha que rebobinar e não sei o quê. Né, Rony? Porque, cara, meus alunos têm tudo 18, 19 anos, Sim. né? E teus colegas. E tu já meus tá na área meus há quanto colegas de tempo? aula, né? Mas até eu disse pra ela, eu não quero ficar me intrometendo muito assim, porque muita coisa que você fala ali, teoria, eu tenho a prática. Né? Muita coisa que é citado de teoria, eu já vivi na Claro. pele, entendeu? Sim. E aí ela disse, Rony, quanto mais tu contribuir, melhor, porque assim, ó, nem todas as turmas vão ter um Rony para comentar Sim, algo claro. de vivência real daquilo ali, entendeu? Sim. Então ela disse, não te acanha. Tu já Sempre que tem tu tiver um exemplo, pode falar, porque isso vai agregar muito para eles. Sim. Inclusive, eu participei da apresentação do primeiro trabalho, e aí quando teve outro trabalho, o Rony vai ficar com nós. Já deu a disputa, né? E é só tu que já tem experiência na área, né? Na turma ali tem pessoas do Brasil inteiro, né? Tem colega da Amazônia, tem colega do Rio de Janeiro, o Gabriel é do Paraná, tem gente de tudo que é canto do Brasil. Mas de idade eu sou mais experiente, né? A maioria da turma ali é entre 18 e 24, 25 anos. Viu, Rony? O que tu pode dizer assim para nós, assim, de 30 anos de carreira, o que tu diria, assim, da... Claro, a gente tá focando mais no DJ, né? Uhum. Mas o que tu... Sei lá, uma coisa que tu queria dizer sobre isso, o que tu acha, assim, pensando? Cara, uma coisa que eu fiquei feliz agora, eu estava comentando em off antes de começar o programa, foi que eu acho que coroou esses 30 anos de carreira, foi eu ter ser premiado no prêmio Trajetórias Musicais do Estado. Sim. Inclusive, eu participei agora do Conselho de Audiovisual, de Artes Visuais, do Conselho Municipal de Cultura, e eu comentei que eu não quis participar quando teve a Aldir Blanc aqui na cidade, porque eu tinha sido premiado no Estado. Sim. Né? Então, porque, eu já fui premiado lá, vou acabar te dando de outro aqui na cidade, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz por ter sido premiado lá, porque foi para coroar esses 30 anos de carreira. Porque o prêmio Trajetórias era tu contar a tua história. Sim. E aí, se a banca achar que aquela história tem relevância, tu era premiado. E eu fui um dos 1.500 do estado a receber o prêmio Trajetórias. Ah, legal. Então eu fiquei muito feliz. Inclusive, um fato que eu não contei agora aqui ainda, que me veio agora, é de quando eu fui... eu ganhei um concurso no Paraná de produção, com remix. Sim. Eu lembro que na época era Helena Sanches, a gerente da Rádio Pitangueira. Eu já tinha saído da Rádio Pitangueira, mas sempre mantive uma ligação, sempre tive uma amizade, como hoje dou assessoria para o Bruno. Claro. Tenho uma amizade com todos os guris, com as gurias lá, com a Carol, com a Marina. Então assim, ó, sempre tem uma ligação com a turma lá. Sempre estou em convivência, sempre a gente está conversando. E eu lembro que nessa época a Helena recebeu um e-mail de uma promoção de uma rádio, Vise FM do Paraná, de um concurso para escolher o DJ que produziria remixes para a rádio. Sim. E aí ela me manda, eu tinha que mandar 2 remixes que eu já tinha. Eu mandei, não dei muita bola. Daí uns dias veio um e-mail que eu estava classificado entre os 10 finalistas, de 72 que mandaram do Brasil. 10 finalistas. De 72... finalistas do Brasil. 72 DJs e produtores do Brasil enviaram material. E eu fiquei entre os 10 selecionados.
já estava feliz. Aí vem um novo e-mail, daí uns dias, que eu sou um dos 3 finalistas do concurso. Pô, Né? Aí eu já pulei de alegria. sim. Aí o gerente da rádio me ligou e disse, olha, Rony, vai ter várias etapas esse concurso. Tu pode fazer uma campanha na tua região aí, na imprensa e tal. Vai ter votação no site. Ok. Eu lembro que eu dei entrevista para o jornal, nas rádios, para o pessoal entrar lá no site, votar, era visfm.com.br, se eu não me engano. E começou a votação, até começou parelho. Era eu daqui, um de Santa Catarina e um de São Paulo. Sim. Só que daqui a pouco de São Paulo disparou. Eu lembro que eu estava com 3 mil votos e de São Paulo eu estava com 15 mil já. Deve ter feito um mutirão lá pra votar. Aí eu digo, tá, mas cara, participei, fiquei entre os 3 finalistas, né? Numa conversa ali com o pessoal da rádio, eles me falaram, Rony, mas não te assusta, porque não é só a votação no site. É a votação dos 8 locutores da rádio, 2 produtores da região, mais o site. Tem Opa, então O site era um voto, né? o site era parte dos pontos, digamos assim. Aí eu digo, bom, então ainda há esperança, né? Resumindo a situação, o gerente da rádio me liga e diz para entrar no e-mail. E eu já fiquei, pá, será? Cara, entrei no e-mail e aí clico no e-mail da Viz FM, desenrola uma bandeirinha assim, parabéns, você é o novo DJ do barulho da Viz FM. Boa. Cara, eu ganhei o negócio. Imagina, cara. E aí, cara, um desafio, assinei contrato com eles, um contrato de 6 meses, para produzir um remix por semana para rádio. Era um remix. Ele me mandava na segunda a música original e na quinta-feira eu tinha que mandar o remix pronto. Meu Deus. E tinha remix, às vezes, que eu levava 2 meses fazendo. Sim. Para fazer, para construir, estrutura e tal. Cara, foi talvez o momento que eu mais evoluí em produção, foi naquele tempo que eu trabalhei para a Viz. Nos 6 meses. Porque era para ser 6 meses, quando terminou eles renovaram por mais 6 meses, fechou um ano, aí estavam naquela, renova, não renova, nos próximos 2 meses ia ter os 15 anos da rádio. Aí eles renovam por mais 6 meses, fechou 1 ano e meio, e eles me contratam para ir tocar nos 15 anos da rádio lá no Paraná. E aí tu foi? Cara, foi talvez um dos maiores eventos que eu toquei na vida, assim. Eu lembro que foi na época que estourou o João Bosco e Vinícius. Sim. Sertanejo universitário, estava dando aquele boom, né? Com César Menotti e com essa dupla, João Bosco e Vinícius. E lá estava estourada essa dupla. E eles eram o show principal. Eu lembro que teve a banda Metrópole também de São Paulo. Não me lembro se é de São Paulo ou do Rio. Uma banda bem grande, bem famosa lá para cima. E teve etapa do Campeonato Brasileiro de Som Automotivo e Encontro Internacional de Motociclistas. Tudo junto. Cara, era das 10 da manhã às 3 da madrugada a festa. Que loucura. Foi um dia inteiro e entrou madrugada dentro da festa. Eu lembro que a gente chegou no sábado lá, a festa era no domingo. Fui eu e 2 amigos itaquienses que moram em Canoas, o Rudy e o Cinho. E eu cheguei lá e eu tava indo e mexi com eles, vamos junto. E eles se olharam assim, vamos. Esses daí são parceiros. Você foram comigo, cara. Eu ia ir de ônibus, né? Eu fui com o meu irmão até Porto Alegre e eu ia ir de ônibus de lá. E acabei indo de carro com eles. Eu lembro que na época não tinha GPS, a gente imprimiu o mapinha do UOL lá para não se perder. Passamos na barragem de Itá, lá que tem na divisa e tal, conhecemos um monte de lugar. Inclusive tem as entrevistas de quando eu cheguei lá no Paraná, a gente chegou e o gerente pediu para ir direto à rádio. E aí se o pessoal colocar lá no YouTube DJ Rony Paraná, tem as entrevistas lá da noite, quando eu cheguei na rádio, e no outro dia de manhã eu participo da programação também, que é uma locutora. E também tem essas 2 entrevistas lá. É Viz FM? Vize. É de vizinhança, né? O nome da cidade é Vizinhança. E aí é perto de Pato Branco, ali, perto de Francisco Beltrão, ali no noroeste do estado. Ali. Lá no Pato Branco. E aí, cara, foi sensacional, assim, ó. Meus amigos, tipo, eles foram com dinheiro contadinho para comer alguma coisa. Sim. Eles iam dormir no carro. Porra. Olha a aventura. Os caras aí... Parceria, hein? E aí quando o gerente vê eles assim, eu digo, não, eles vieram por conta
Nem esquenta a cabeça. Não, são teus amigos, sim, são meus amigos, são lá da minha cidade, mas eles moram em Canoas e toparam vir à aventura comigo. Mas eles são responsáveis por eles. Se eles estão contigo, eles são nossos convidados. Só que Foram pro restaurante comigo jantar, ficaram no mesmo hotel que eu fiquei, tudo pago pela rádio. Pô, que espetáculo. E aí, eu lembro quando a gente chegou no parque no outro dia, me deram um radinho, um walkie-talkie, né? Sim. Ó, Rony, o que tu precisar é só pedir. Porra. Cara, eu dei entrevista, eu dei autógrafo, que eu nunca tinha, tipo, aqui, né? Todo mundo te conhece. Aqui eu era mais um, né? Cara, quando eu cheguei na rádio, o gerente me disse, ó, tem o pessoal esperando aí pra fazer foto contigo. Porra. Porque o meu remix, inclusive na entrevista, se vocês assistirem depois, eu vou olhar. o pessoal, cara, gravavam as músicas dos remixes que eu tocava, que eu fazia, e botavam no som automotivo. Sim. A galera nos encontros de som automotivo tocava meus remixes. Vamos procurar essa entrevista. Então Vamos eu botar era, no na link. região lá, era bem conhecido. Tem no YouTube, né? Vamos tentar botar o link na coisa. Pra Nos comentários, é, nos como é que comentários. Fica Dá pra pôr, legal, né, Jessica? Na descrição. Mas é isso aí. Então foi um fato bem marcante, assim, ó, pra fechar, né, com chave de ouro. Bah, que legal, Essa- né? Mas é uma baita trajetória, né? É. Bah, tá louco. Pra mim, assim, né, tirando a da Ana Carolina ali, acho que foi a maior repercussão foi essa, né? Fora do estado, Então, mas, né, tá louco, lá no Paraná. Foi muito tri, meu. É, uma baita E o trajetória. reconhecimento, né, pelo trabalho, porque aqui eu fazia os remixes, tocava na festa, É Claro. né, o pessoal tocava na rádio, É mas não Rony com tinha. Y. É Rony É 2NY, Rony 2N e um Y. Y. É. Paraná. Eu lembro que tem as duas entrevistas. Deve ter mais algum vídeo dessa viagem aí. Foi bem interessante. Bah, mas E foi para fechar um ciclo, né? Porque era um contrato de 6 meses, renovou Sim. por mais 6 meses, ficou 1 ano e meio. Ah, que legal. Né? Remunerado, né, Rony? Remunerado. Pela primeira vez eu tava ganhando, né, com meus tunt-tunt. Como DJ mesmo. Recebendo pelo... Né, não só por tocar, mas também por produzir, né? Bah, bota legal. Que tu quer... Aqui, ó, já achou. Tá na mão aí, eu acho. Clica aí, vamos ver se nós não coloca no microfone. Vamos ver. Não, mas não é esse aqui. Mas depois procuramos. Esse aqui é outro Rony Borges aqui. Eu acho que é um cantor aqui. Acho que não tá Rony Borges, porque na época eu não usava o É Borges, né? DJ Rony no Paraná, tá aqui, ó. Eu lembro que na época eu usava só Rony, né? Tá tu no estúdio aqui da... Isso, esse aí é do outro dia de manhã, no domingo de manhã que eu com a participo da locutora programação. ali. É. Bota legal. Depois vamos ver se achamos... tem outros Rony Borges aqui, o cara começa a procurar. Tem até um cantor sertanejo aqui. Eu lembro que eu comecei só com o Rony e depois quando eu vou para uma agência de Santa Maria, uma agência de DJ de Santa Maria, que o dono da agência me diz, Rony, tem uns quantos, tu vai ter que usar um sobrenome. Claro. Como é teu J. sobrenome? Rony no Borges? Paraná aqui. Então tá, Rony Borges, tá batizado. E aí que eu começo a usar o Rony Borges. Sim. DJ Rony Borges no Paraná. É. Legal, tu quer... Não, eu pra mim, Acrescentar foi uma agora. baita entrevista, cara. Tem não, gente que não valorizava o Rony, tá aí a história do cara, uma baita história. não, é claro, é que nem como eu sou vizinho lá do Felipe, sou amigo Sim. do Gelé, então eu conheço o Rony desde aquela época. E isso que a gente não entrou nas histórias de festa, né? Se eu for contar história de festa, Aí tenho que fazer uns 6 horas de... cara, tem muita história, cara. Tem muita história. DJ Rony, o DJ do barulho, ó. Esse Aqui é a mesmo. mulher falando, cara. Isso. Claro, foi O DJ do Barulho era o nome do concurso, né? Que a rádio criou. Sim. Depois ele vai pôr o link ali pra nós, quem quiser acompanhar, ele já vai dar uma... Voz bem de guri, Rony. Bem de guri, 30 quilos atrás. Bem magro mesmo, de boné preto. Não, depois a gente vai botar o link lá e... É isso aí, meu. Bom, então a gente queria te agradecer, Rony, pela disponibilidade aí, nos achar uma brecha aí. Hoje tu tá de folga do bar lá, né? Isso, hoje eu percebi que segunda todo mundo fecha, então eu resolvi abrir na segunda e folgar na terça, né? Como fazia o seu Gaspar lá do Mercosul. Exato, exatamente. Né? Tá, então a gente queria te agradecer muito aí, cara. E, como tu disse aí, tem 6 horas de história, se for contar tudo. Até a gente queria convidar a gente ia convidar o Edgar, o Gelé, o Gelé pra vir junto, né, Sim. cara? Mas aí vamos tentar convencer ele a vir em outra oportunidade. Quem sabe? Aí vamos focar só nas histórias da... Cara, tem muita história. Uma bem rapidinha só pra fechar. Eu lembro de uma vez que nós fomos tocar em São Borja
E foi nesse feriadão que a gente tocou na Argentina, tocou em Sim. São Borja, tocou aqui. Cara, a gente tava tão cansado que um dos guris, o Luciano, ele ficou no clube tocando o começo da festa pra gente ir tomar banho. Sim. E aí, quando a gente chega no clube, a gente tá entrando na porta, ele dormiu de pé, porque os aparelhos de CD eram na frente, assim, né? Ele deu play, tocou a música e dormiu. E aí ele tá indo pra trás, assim, quando ele volta, ele aperta pause e para a música, ele se acorda e larga de novo a música. Assim. Cara, a gente tava tão cansado que ele dormiu de pé, cara. Que loucura, né, cara? Da maratona que tinha sido o fim de semana, né? Ei. Um abraço pro Luciano aí, outro dos personagens aí da... Sim. Como é que é o nome da tua guria, da tua filha? Minha filha Gabriele, Um abraço pra Gabriel. meu filho Rony Peterson. Inclusive, o nome do meu filho, Rony Peterson, é porque quando eu entrei no som, o Felipe me chamava de Rony Peterson. Pô, Olha, que Rony legal. Peterson. Quando eu entrei no som, né, em 92, ele toda hora, Rony Peterson, não sei o que, Rony Peterson, mas não era Rony Peterson, era só Rony, né? E aí, cara, aquilo ficou na minha cabeça. E aí, um dia, né, quando a gente começou o planejamento do filho, né, eu disse, não, se for homem vai ser Rony Peterson, que era como o Felipe me chamava. E veio. Ah, Cara, que- tem que ver a amizade dos dois. Uma homenagem pro Felipe, né? O Felipe teve um aniversário dele que deu uma pandorga pra ele. Sim. E aí eu levei ele pra levantar a pandorga, pipa, né? Que alguns falam pipa, pandorga. E botou a foto dele na pipa. O guri adorou. Tem Sim. foto dele brincando com a pandorga, assim. E agora eu fui levar ele pra conhecer a arena, que era o sonho dele. Sim. E aí o Felipe mandou um áudio todo emocionado. Diz pra ele que eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou torcer pro Grêmio por causa desse guri. Que é outro, que agora eu mexo com ele, que depois de velho ele tá chorando também, que ele vai contar uma história e se emociona. Ele né? se emociona. Eu não posso falar isso, que eu desde sempre fui. Né? No 25º episódio do Itaqui Cast, Ronivaldo Silva Borges, hein? Hã? O Rony Borges, né, Marcelo? Mais algum apoiador aí? Vamos falar só da última aqui dos apoiadores, Alessandro Empréstimo, a Mecatron Sonorizações, a Vicência Cervejaria, o Ike Fome, o Grupo Prazer e a Eletrosul, Energia Solar, o Artesanal Burger, né? E a Execute, que é nosso estúdio aí. Agradecer o Gessé, né, cara? Agradecer o Gessé também. Na produção, hein? E só lembrar aqui que o Artesanal Burger está no mês de 3 anos e vai rolar um monte de promoção lá, quem quiser, @artesanalburger86. Tá, obrigado, Rony, obrigado, Toco, obrigado, Gessé. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Foi uma honra participar e poder contar um pouquinho desses 30 anos. Aí. Ah, foi muito bom. E pedir para todo mundo lá compartilhar, dar o like e se inscrever no canal. Obrigado a todos.